Deus abençoe demais a vida de todos vocês. O propósito acabou. E agora? E agora eu vou descansar? Estou exausto. Foram 52 dias de muita determinação, 52 dias de muitas renúncias, 52 dias onde eu passei os 52 dias indo na igreja, participando de todos os jejuns, os encerramentos, e agora eu vou parar porque eu preciso descansar. No mundo espiritual, não existe pausa. Quando nós falamos dos planos do diabo para conosco, não existe pausa para o descanso. Não existe um tempo onde nós podemos afrouxar um pouquinho mais, um tempo que nós podemos diminuir o nosso ritmo, até porque se formos olhar pelo ponto de vista de Deus, Ele não nos mede por aquilo que nós fazemos, Ele nos mede por aquilo que poderíamos estar fazendo. E se Ele virasse para você, após o término dos 52 dias, depois que o ritmo já diminuiu, e falasse o seguinte: meu querido, minha querida, tudo bem, eu até recebo o que você tem feito para mim agora, só que eu já te vi fazendo mais antes. E um grande erro, um erro muito comum na vida das pessoas, é achar que depois que elas conquistam alguma coisa, elas não precisam fazer mais. Esse é um erro muito comum, por exemplo, na cozinha. Pessoas que entram naquelas dietas, começam a comer tudo certinho, tudo pesado, estabelecem as restrições, os sacrifícios. Depois que alcançam o seu objetivo, depois de 30, 60, 90 dias, que seja, elas param com tudo. O que acontece? Os resultados antigos começam a voltar. Aquilo que te causou muito sofrimento, muita angústia, muita dor, começa a voltar. Quando nós falamos de propósito, nós não podemos simplesmente viver de propósito, mas viver com um propósito. Os resultados que muitos alcançaram nos 52 dias, não tem nada a ver com os 52 dias, mas sim com aquilo que você fez nos 52 dias. Então, tanto a vitória quanto a derrota, depende das suas escolhas, das decisões que você faz diariamente. Quando nós falamos de entregar a palavra e de receber a palavra, entregar, a palavra é entregue para todas as pessoas, para todo mundo. Não existe um destino certo. Quando nós falamos de recebimento, o recebimento é para quem toma posse. Então, quando a palavra vem, meu Deus, não importa, eu não fico fora dos seus planos. Não importa se é por fulano, mas para mim também é. É tudo questão de você tomar posse. Vida vitoriosa é algo que todos sonham, todos buscam. Tem as suas características diferentes, mas todo mundo busca a mesma coisa, que é vida plena, vida completa, abençoada na área sentimental, na área financeira, na saúde, no conjugal, na familiar, em todas as áreas. E só existe uma coisa que vai te impedir de viver tudo isso, é parar no meio do processo. Que tipo de pessoa que vocês querem ser? O tipo que está exausto e para? Ou o tipo que, mesmo estando exausto, continua e se torna bem-sucedido? Por isso que vocês, todos nós, não podemos cair no erro de olhar para o que está acontecendo e dar ouvidos às vozes erradas. Ontem ainda eu fui fazer uma visita para uma pessoa, eu já tinha feito uma alguns dias atrás, e eu voltei, e eu perguntei para ela, como que tem sido o mês, como foi esses dias, desde quando eu passei por aqui antes. Ela falou o seguinte: eu tenho que me fazer de cega. Eu tenho que me fazer de cega.
porque o que eu estou vendo não é bom, os resultados não estão acontecendo, minha empresa não está caminhando, ainda aquela mudança que eu sei que vai chegar, ela ainda não chegou. E quando nós falamos de visão, qual que é o grande problema da visão? A sua visão natural, os seus olhos, vão te mostrar aquilo que é impossível. Se você ficar preso àquilo que você está vendo, dificilmente você vai agir a sua fé. Porque os seus olhos vão ver dores, os seus olhos verão injustiças, os seus olhos verão, às vezes, muito esforço e pouquíssimos resultados, os seus olhos verão tempestades, os seus olhos verão problemas, os seus olhos virão gigantes, grandes demais, os seus olhos verão o impossível. Só que a sua fé, ela te faz ver o impossível, ela te faz ver o sobrenatural, a sua fé te faz enxergar a Deus. E quando nós falamos de caminhar por visão, na palavra do Senhor mesmo diz, nós não caminhamos por vista, mas sim por fé. Porque se você depender daquilo que você está enxergando, nem sempre vai ser favorável. Na verdade, na grande maioria das vezes, tudo vai estar desfavorável. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Porque se você der ouvido às vozes erradas, você vai seguir na direção errada. Exemplo de vista e exemplo de dar ouvidos às coisas erradas. O Senhor despediu os discípulos, pediu para que os discípulos entrassem no barco e seguissem para o outro lado, porque o Senhor ia para um determinado monte orar. E quando os discípulos estavam a uma determinada distância, o Senhor veio caminhando, Jesus veio caminhando sobre as águas. E quando aqueles homens avistaram uma imagem à distância, a primeira reação deles foi: é um fantasma. Por quê? Porque o sentimento de medo, misturado com a visão errada, te faz enxergar coisas que não existem. Quando você foca em alguma determinada coisa, e você está dominado por sentimentos, e não pela fé, você começa a criar coisas que não existem. E mesmo que estivesse uma tempestade acontecendo, e estava acontecendo nessa determinada hora, nesse determinado momento, Pedro virou para Jesus e falou o seguinte: se és tu mesmo, mande-me ir ao teu encontro. E Jesus disse: venha. E Pedro teve a coragem de dar o seu passo de fé. E ele começou a caminhar sobre as águas. Ele começou a viver um milagre no meio de toda uma tempestade. E o que aconteceu? De vez de ele ficar focado no lugar certo, ele colocou o seu foco no lugar errado. Ele reparou no vento. Ele reparou na tempestade. E quando ele reparou no problema, ele começou a afundar. E não é que ele não tinha vivido o sobrenatural. Ele já estava acontecendo coisas estrondosas na vida de Pedro. Assim como já está acontecendo coisas estrondosas na vida de muitos. Só que quando você para e repara no problema, é como se você cortasse aquele portal que tinha sido aberto. E quando ele começou a afogar, quando ele começou a afundar, imediatamente Jesus estendeu a mão e o pegou. Quando nós falamos de dar ouvidos, Saul, quando ele foi escolhido para se tornar o novo rei, Samuel virou e disse assim: veja esse homem, não tem ninguém como ele, não existe outra pessoa como ele. Só que existiam aquelas vozes que diziam assim: é esse que vai nos liderar? É esse que vai nos salvar? Assim como todos os dias existem vozes dizendo o seguinte: você não é capaz, você não vai vencer esses problemas, você não tem condições de prosperar, o seu casamento já era, a sua vida dificilmente vai caminhar.
Só que aqueles que dão ouvido a essas vozes, acabam afundando. E no trecho diz o seguinte: Saul se fez de surdo. E é exatamente assim que funciona na fé. Existem determinados momentos que nós temos que nos fazer de cegos e de surdos, para que nós tenhamos o foco em um só lugar. Porque quando nós falamos, repita comigo por favor, lugar certo. O lugar certo não é uma pessoa, não é um lugar, desculpa. O lugar certo é uma pessoa. O lugar certo na sua vida é o lugar onde Deus está. Se Deus se faz presente no barco da sua vida, mesmo que você esteja no meio de uma tempestade, você não afunda. Se Deus se faz presente no meio de uma batalha, onde tem um gigante de 2,90 metros parado na sua frente, você se torna vencedor. Olha o que diz em Gênesis 26, versículo 1. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça, repita comigo, o que eu mandar. Primeiro ponto: você não sabe como crescer? Você não sabe como vencer uma batalha? O primeiro passo, e o passo que vai sustentar toda a sua caminhada, é a obediência. Obediência é algo multiplicador em nossas vidas. Multiplicador do quê? De tudo. De felicidade, de realização, de prosperidade. No primeiro versículo diz assim: uma fome terrível atingiu a região. Nós estamos falando de um período de crise. E como eu falei antes, o lugar certo não é o lugar. O lugar certo é uma pessoa. Então não importa quais são os lugares que você está, não importa quais são as lutas que você está enfrentando, se você tiver a Deus, você ainda será bem sucedido. Muitos ainda caem no terrível erro de: mas o momento não é favorável. O comércio está em baixa. Esse é um problema que muitos estão enfrentando. É normal para todos. Mas uma coisa é ser normal. Outra coisa é ser comum. Isso é comum na vida das pessoas, mas não é normal. Eu preciso mudar de lugar para prosperar. Eu preciso mudar de lugar para viver uma vida extraordinária. Não, você precisa mudar as suas escolhas. E a principal escolha que você tem que fazer: eu tenho que buscar a Deus de todo o meu coração. Era um momento de crise, onde muitos estavam passando fome, onde nenhuma plantação dava certo. Era assim, um momento terrível. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como, repita comigo, estrangeiro. Eu continuo: e eu estarei com você e o abençoarei. Olha como diz em outra tradução: permaneça nesta terra mais um pouco, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Existem pessoas que não estão entendendo ainda, que o lugar onde você está, mesmo que não seja o lugar que você queira estar, faz parte do seu processo. E não quer dizer que é um lugar que o Senhor tem em definitivo com você, mas é um lugar que você precisa passar. O Senhor está falando para todos vocês hoje: queridos, esse lugar que você vai ficar como um estrangeiro. Essa não é a terra que eu tenho para você. Mas mesmo assim, eu estarei com você nesse processo que você está enfrentando, e eu te abençoarei em tudo que eu fizer. Por isso, tome muito cuidado com as vozes e com aquilo que você está vendo. Porque esses homens viam fome, e esses homens ouviam reclamações, murmurações. Só que o Senhor mesmo disse: fique aí,
Tem um porquê você está passando o que você está passando. Tem um porquê de você estar no lugar onde você está. Tem uma razão. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Em outras palavras, portanto, Isaque obedeceu. E olha a consequência da obediência. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher. Nenhum problema justifica uma mentira. Nenhum problema, nenhuma situação, por mais difícil que seja, não justifica uma mentira. Não adianta você querer construir uma vida real, resultados reais, em cima de uma farsa, em cima de algo que não é real. No caso, Isaque teve o mesmo posicionamento de seu pai Abraão. Esse era um padrão que o seu pai teve, que ele carregou por um determinado momento. Porque quando Abraão foi abordado a primeira vez sobre a sua esposa Sara, ele falou a mesma coisa, porque ele tinha medo das circunstâncias. E algo que nós falamos continuamente: sofra as consequências, mas fale a verdade. E quando nós falamos de padrão, nós temos que tomar muito cuidado com os padrões que são estabelecidos em nossas vidas. Porque o problema maior não são os seus erros específicos, os seus erros em determinados momentos. O que transtorna a sua vida e altera totalmente o seu destino para pior, são os padrões estabelecidos. Em outras palavras, são aqueles erros que acontecem e eles começam a acontecer uma vez atrás da outra. Erros que começam a ser repetidos. Quando nós falamos de influência, tem 3 coisas muito comuns que nos influenciam no nosso dia a dia, que não pode acontecer. Primeira influência: pai e mãe. Se a influência é positiva, ok. Se a influência não é positiva, e você tem a visão de que aquilo que eles fazem não é bom, não repita os mesmos erros. Vocês querem viver os mesmos resultados dos seus pais, ou resultados diferentes? Então não repita, não fique preso a esse tipo de influência. Segundo tipo de influência muito comum, repita comigo: sentimentos. Por que Isaque se precipitou e contou uma mentira? Porque ele foi influenciado pelo sentimento de medo. E quando o medo influencia a sua vida, é derrota, humilhação, fracasso, vergonha. Quando nós falamos do sentimento de medo, nós estamos falando de um aprisionamento voluntário. É a mesma coisa que você se trancar dentro de uma prisão e ficar com a chave dentro do bolso. O medo te trava, o medo impede que você dê os passos de fé, o medo anula a sua fé. Terceiro tipo de influência: as pessoas que estão ao seu redor. Tome muito cuidado, porque nesse tempo, se ele tivesse ficado com a opinião das demais pessoas, que com certeza estavam reclamando, murmurando, em um processo de muito sofrimento por conta daquela fome, ele não teria ficado ali, ele teria desobedecido ao Senhor, e não teria vivido o sobrenatural. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: é evidente que ela é sua mulher,
Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Olha por que uma vida de mentiras, uma vida de erros não vale a pena. Muitas vezes nós caímos no grande erro de achar que encobertar alguma coisa, achar que disfarçar alguma coisa, achar que omitir alguma coisa, mentir ou criar uma imagem distorcida é o que vai nos trazer segurança, quando na verdade é o contrário. Esse homem contou uma mentira achando que assim ele estaria seguro, só que até mesmo os homens que estavam ao seu redor tiveram muito mais lucidez e falaram o seguinte: querido, se você tivesse ficado com essa mentira, qualquer um dos homens poderia ter chegado e se deitado com a sua mulher. Mas se você tivesse falado a verdade, teria sido totalmente diferente. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será executado. E naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu, repita comigo, 100 vezes mais. Só porque a vista que você tem no primeiro momento é feia, não quer dizer que esse lugar seja ruim para você. Só porque de cara você se assustou, só porque de cara determinadas situações te trouxeram preocupações, não quer dizer que esse seja um lugar ruim para você. Porque no início estava escrito: em um grande momento de fome, uma terrível fome tomou conta daquele momento, daquele povo. Só que o Senhor disse para Isaque: fique neste lugar que eu vou te honrar. Fique nesse lugar porque eu vou te justificar. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. O lugar certo não é um lugar. O lugar certo é uma pessoa. Então, independente das crises, independente dos momentos que nós estamos enfrentando, se nós tivermos a Deus, se nós estivermos próximos a Ele, nós podemos viver o sobrenatural. Porque quando nós falamos de tempo de crises, crise não é novidade para Deus. Sempre existiram tempestades, sempre existiram desertos, sempre existiram fomes, sempre existiram muros altos demais, sempre existiram exércitos grandes demais, mas o Senhor sempre concedeu a vitória, e o Senhor vai te honrar, e Ele vai te exaltar, e Ele vai te promover, mesmo no tempo de dificuldades, mesmo no tempo de lutas, Ele vai te responder. Por isso, não pare no meio do caminho. Não é porque os 52 dias acabaram que você vai parar no meio do caminho. As pessoas não perdem, elas desistem. Então não pare, persiga. Porque muitos acham que os 52 dias foram o grande teste em nossas vidas. O período de propósito é o período onde nós somos mais testados. Só que na verdade, os testes maiores vêm a seguir. E muitos são pegos de surpresa por não estarem prontos, por não estarem focados no lugar certo. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Pois, repita comigo, o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e de bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos seus servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele, você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava, e repita comigo, e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou as suas tendas. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado, e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado.
A princípio, ele estava em Gerar. Ele prosperou. Ele foi abençoado. E muitos pensam, achei o lugar certo para mim. É aqui que eu vou ser honrado. É aqui que eu vou ser exaltado. Só que o mover mudou. Foi pedido para que ele mudasse de lugar, e ele se estabeleceu no vale de Gerar. Era um vale, era um outro lugar. Só que é muito diferente quando você caminha debaixo da bênção do Senhor. Porque não importa quais são os lugares, não importa qual que é o momento, não importa se a sociedade está em crise, não importa se a região não é boa, não tem nada a ver com terra, não tem nada a ver com pessoas, não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com a sua fé. E quando a sua fé independe do lugar onde você está, quando a sua fé independe das circunstâncias que estão ao seu redor, quando a sua fé independe daquilo que está acontecendo, você pode prosperar em qualquer lugar, você pode alcançar vitórias em qualquer lugar, você pode ter as suas orações respondidas em todos os lugares. E os poços dele foram fechados. E aí? Uma porta se fechou, não deu certo, eu vou parar no meio do caminho? Não existe fé sem perseverança. O que aconteceu? Vou cavar novos poços. Fecharam novamente, vou cavar outros poços, e eu vou cavar quantos poços forem necessários, porque se trata da minha vida, e eu não vou ficar parado no mesmo lugar, eu não vou aceitar, mesmo que portas se fechem, eu vou continuar insistindo, porque se o Senhor prometeu ao meu pai Abraão, que Ele iria me honrar, assim como o Senhor tem prometido a todos vocês, todos os dias, que Ele te dará a resposta, que Ele irá te justificar, você só não pode parar no meio do caminho. E quantas vezes forem necessárias, desentulhe os seus poços, cave os seus poços. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Conflito, repita comigo, conflito. Só porque o Senhor vai te abençoar em um determinado lugar, não quer dizer que você não terá suas lutas. Não quer dizer que você não enfrentará os seus conflitos. Porque quando nós falamos de uma vida com Deus, nós não estamos falando de uma vida isenta de desafios, isento de lutas, isento dos conflitos, porque os conflitos fazem parte do processo. As lutas fazem parte do crescimento. Não existe vitória se você não tiver o que vencer. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezequê. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitná. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac chamou de Reobote, pois disse, repita comigo, finalmente. De novo, finalmente. Em outra tradução diz o seguinte, agora, na NVI, coloca por favor, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Quando nós sabemos, como nós iremos saber quando será o finalmente do Senhor? Como que nós sabemos quando será o agora, o momento que nós iremos prosperar? Como nós vamos saber o momento exato que o Senhor vai nos responder? Aí que está o X da questão. Nós não sabemos. Por isso nós não podemos nos dar o luxo de parar nem por um segundo sequer. Porque no momento onde você está descansando, seria naquele determinado momento que o Senhor estava preparando coisas grandes na sua vida. Muitos não tiveram grandes respostas durante os 52 dias. Mas quem não garante que após os 52 dias o Senhor vai te entregar tudo que estava preparado para você? Por isso, não pare, não importa se você está enfrentando um momento difícil, um momento de lutas, tempestades, se existe uma fome terrível, não pare, porque o finalmente do Senhor chega. O agora do Senhor chega, o agora do Senhor se estabelece. Dali, Isaac se mudou para Berseba.
onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, pois estou com você. Repita comigo: Deus está comigo e vai me abençoar. Ele estava em Gerar e ele prosperou. Ele foi para o vale e ele prosperou. E mais uma vez, ele mudou de cidade, ele mudou de lugar. E os resultados permaneceram exatamente os mesmos. Porque não se trata da sua capacidade, não se tratava da capacidade de Isaac, mas se tratava da bênção de Deus na vida dele. E quando a bênção de Deus se estabelece na sua vida, não importa qual é o lugar, não importa quais são as lutas, não importa quais são os seus sonhos, os seus projetos, ou os gigantes que precisam cair por terra, você é abençoado em tudo que você faz, você conquista êxito, você tem êxito em tudo que você realiza. Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei, multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Era um novo lugar, um novo poço, mas as mesmas vitórias. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. O que nós precisamos entender, e essa tem que ser uma decisão tomada para o resto da sua vida. Existe uma diferença muito grande entre eu sou capaz e Deus me capacita. Existe uma diferença muito grande entre você ter a sua própria capacidade e ir sozinho, e você ter uma capacidade, e Deus ainda por cima, ir te abençoando e abrindo os caminhos para você. Em Salmo 127, diz o seguinte: se o Senhor, Deus, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem de vigias. Momentos como esse, estamos em uma fase um pouco melhor, mas no auge dessa crise, ficou muito claro, muito evidente, que a nossa segurança não está na casa que nós moramos, a nossa segurança não está nos familiares que nós possuímos, não está no sobrenome que nós carregamos, não está no salário que nós ganhamos, não está na empresa que nós possuímos. A nossa única segurança está em Deus. E mesmo que as circunstâncias ao seu redor sejam mudadas, se Deus estiver com as mãos estendidas sobre a sua vida, nada muda na sua vida. Pode pegar as pessoas que estão ao seu redor, mas não te atingirá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento. Repita comigo: pois é Deus quem dá o sustento. Eu continuo: aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então mesmo quando você não está se esforçando, mesmo no momento que você não está nem com tanto foco, Deus está te abençoando. Só que tudo isso depende do agir dEle, e o agir dEle em nossas vidas depende do nosso posicionamento. Então não se preocupe se no decorrer dos 52 dias, você não teve nenhum tipo de resposta. Não se preocupe se vocês ainda estão passando por uma fome terrível. Não se preocupe se vocês ainda estão enfrentando muitos gigantes. Porque o Senhor jamais deixará um justo desamparado. Repita comigo: o Senhor não me deixará desamparado. Eu não ficarei sem respostas. Ele vai me honrar, Ele vai me exaltar, Ele vai me responder. Só que tudo isso é uma questão de fé. No início eu falei sobre a entrega da palavra.
A palavra vem para todos. Só que ela só se concretiza na vida daqueles que tomam posse. Então tome posse, porque existe um tempo novo chegando. Um tempo de prosperidade. Um tempo onde você vai plantar e você vai colher 100 vezes mais. Um tempo onde você vai se esforçar e não vai ser um esforço que vai causar apenas cansaço ou exaustão, mas é um esforço, uma perseverança que vai promover muitos frutos. Então eu gostaria que neste momento você fechasse os olhos e meditasse e pensasse, refletisse sobre tudo o que foi dito. O Senhor tem grandes planos, tem grandes projetos, Ele tem grandes coisas guardadas e separadas para você. Então, acima de tudo, não se importe em agradar ao próximo, não se importe nem em satisfazer as suas vontades. Isaac, ele poderia sim ter mudado de cidade, só que a bênção do Senhor não teria estado junto com ele, porque ele estaria desobedecendo. Só que a partir do momento que ele obedeceu, tudo mudou. Onde ninguém colhia nada, ele colheu. Onde não dava certo para ninguém, para ele dava. Onde ninguém conseguia frutificar, ele frutificava. Então eu gostaria que você aproveitasse, nós temos poucos minutos, e apresentasse a sua vida ao Senhor, e dissesse exatamente a mesma coisa. Meu Deus, se é esse o lugar que o Senhor tem para mim, se eu estou aqui nessa posição hoje, se eu estou nessa empresa, se eu estou vivendo esse momento agora, é porque tem um porquê, é porque o Senhor tem um propósito, é porque o Senhor tem grandes planos preparados para mim, e se o Senhor quer que eu esteja aqui hoje, é porque o Senhor vai me promover, é porque o Senhor vai me responder, é porque minha vida vai frutificar, é porque os resultados vão acontecer, é porque tem grandes coisas guardadas, reservadas, meu Deus, para mim, e eu não saio daqui, porque o Senhor vai me honrar no lugar onde eu estou, o Senhor vai me honrar na minha empresa, que está localizada na rua tal, no número tal, no bairro tal, mesmo que seja um lugar considerado de péssima localização, o lugar de uma boa localização, é onde o Senhor está presente, o Senhor vai me honrar, meu Deus, na minha casa, no meio da minha família, o Senhor vai me honrar no lugar, no momento que eu estou vivendo, é agora, de hoje não passa, meu Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me honrar, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me promover, eu saio daqui, porque o Senhor não falhará comigo, o Senhor não vai falhar comigo, assim como o Senhor não deixou, meu Deus, Isaac à deriva, o Senhor não está me deixando à deriva, assim como o Senhor não abandonou Isaac, o Senhor não irá me abandonar, meu Deus, eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver o novo, não importa se acabou os 52 dias, a bênção do Senhor continua aqui, e o Senhor vai me promover, o Senhor vai me responder, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me exaltar, meu Deus, não importa se os meus poços estão sendo entulhados, não importa se meus poços estão sendo fechados, meu Deus, eu quero determinar que a partir de hoje, todos eles venham estar abertos, eu estou me esforçando, meu Deus, não importa se eu vou precisar abrir um, se eu vou precisar abrir 2, 3, 10, 20, meu Deus, eu só não aceito ficar sem a minha vitória, eu não aceito ficar sem minhas respostas, eu não aceito ficar parado no mesmo lugar, eu não aceito viver a mesma vida, eu não aceito viver os mesmos resultados, meu Deus, é tempo de crescimento, é tempo de viver o sobrenatural, é tempo, meu Deus, não é porque eu estou vendo algo feio, não é porque eu estou vivendo algo terrível, que será ruim para mim, não, meu Deus, porque o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me exaltar, o lugar certo não é um lugar, o lugar certo é uma pessoa, e é o Senhor, e o Senhor tem que me honrar, o Senhor tem que fazer o sobrenatural na minha vida, meu Deus, não depende da terra, não depende do tempo, não depende de política, não depende, meu Deus, dos nossos líderes, não depende de homens, mas depende do Senhor, eu estou depositando a minha vida no Senhor, eu estou depositando a minha segurança no Senhor, então o Senhor tem que me honrar, diga isso a Ele, meu Deus, o Senhor tem que me honrar, o Senhor tem que me favorecer, o Senhor tem que me responder, meu Deus, não importa o que eu estou passando, o que importa é que o Senhor tem poder para mudar absolutamente tudo, então entre com o seu agir, entre com o sobrenatural, meu Deus, e a minha vida tem que frutificar, meu Deus, eu tenho que colher grandes resultados, eu tenho que viver uma vida de vitórias, eu tenho que viver uma vida de conquistas, meu Deus, eu não fui chamado para carregar choro, eu não fui criado para viver debaixo de sofrimento, eu não fui chamado para viver uma vida de desespero, meu Deus, eu fui criado para marcar a minha geração, eu fui criado para fazer a diferença, eu fui criado, meu Deus, porque na sua palavra mesmo assegura isso,
que o Senhor tiraria, meu Deus, o pequeno do pó e colocaria sentado em meio aos príncipes, que o Senhor curaria todos os enfermos, que aqueles que estivessem ansiosos, que deveriam lançar todas as suas ansiedades, preocupações do Senhor. Então é isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo, apresentando, lançando tudo ao Senhor, porque a minha vida tem que ser mudada, a minha vida tem que ser transformada. Apresente os seus sonhos ao Senhor, apresente os seus projetos, fale, meu Deus, eu não saio daqui, enquanto o Senhor não materializar cada um deles, eu não saio daqui, enquanto o Senhor não me responder, eu não saio daqui, enquanto o meu destino não for alterado, eu não saio daqui, enquanto a minha vida não for mudada, eu não saio daqui, meu Deus, enquanto o Senhor não materializar cada um dos meus sonhos, dos meus projetos. Meu Deus, a minha dependência está no Senhor. Eu sei que em vão será acordar cedo e dormir tarde todos os dias. Em vão será, meu Deus, horas de trabalho. Em vão será horas de sacrifício. Em vão será horas de renúncia. Meu Deus, se o Senhor não estiver junto comigo. E a partir do momento que o Senhor está comigo, a partir do momento que o Senhor, a bênção do Senhor, as suas mãos estão estendidas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a minha saúde, sobre a minha empresa, meu Deus, é exatamente isso que acontece. Eu colho 100 vezes mais em relação a tudo que eu já semeei algum dia. Diga, meu Deus, não existe hora certa, não passou da hora, o tempo não mexe com o poder do Senhor. O Senhor continua sendo o mesmo ontem e será eternamente. Então, meu Deus, manifeste o seu poder, a sua glória. Se o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente, faça novamente, faça na minha vida, faça na minha empresa, faça na minha família, faça no meu casamento, faça na minha saúde. Meu Deus, eu só não aceito caminhar debaixo dos mesmos resultados. Chega de viver um pouco mais do mesmo. Meu Deus, eu terminei esses 52 dias para viver uma vida nova. Eu encerrei esses 52 dias, esse propósito, para viver uma vida nova, novos resultados, novas colheitas. Meu Deus, o Senhor é uma fonte de águas vivas. Meu Deus, eu estou buscando dessa fonte, porque o Senhor é a única fonte que não seca, o Senhor é a única fonte que não se esgota, o Senhor é a única fonte, meu Deus, que a sua fonte é ilimitada. Não existe limites para o poder do Senhor, não existe aquilo que o Senhor não possa fazer. Diga, meu Deus, tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser revertido. Diagnósticos podem ser contrariados, batalhas podem ser vencidas, restaurações podem acontecer, pois nada é impossível para o Senhor. Diga isso para Ele: nada é impossível para o Senhor, nada é impossível para o Senhor, então nada é impossível para mim. Não existe aquilo que eu não possa viver, não existe aquilo que eu não possa realizar, não existem terras que eu não possa conquistar. Meu Deus, eu posso estar em Gerar, eu posso estar no vale de Gerar, eu posso estar em Berseba, mas eu serei bem sucedido, porque não importa o lugar, o que importa é que o Senhor está me abençoando. Diga, meu Deus, eu confio que o Senhor vai fazer desse final de ano um verdadeiro estrondo na minha vida. Eu sei que tudo aquilo que não aconteceu no decorrer desse todo esse ano, meu Deus, vai acontecer no restante. Tudo que não aconteceu nos últimos dias, acontecerão nesses próximos dias. Tudo aquilo que não aconteceu, meu Deus, nos meses anteriores, vai acontecer, meu Deus, nesse mês, no próximo, e quando eu chegar, meu Deus, no dia 31 de dezembro, meu Deus, eu direi: esse foi disparado o melhor ano da minha história de vida. Declare como será os próximos meses, as próximas semanas. Diga, essas semanas serão semanas de grandes prosperidades, de grandes vitórias, de grandes respostas, semanas de grandes bênçãos, de reviravoltas. Diga, meu Deus, eu preciso do Senhor, o Senhor vai me favorecer, o Senhor vai me honrar. Não existe impossível que o Senhor não possa entregar nas mãos de um homem e de uma mulher de Deus. Diga, meu Deus, que tudo que passar pelas minhas mãos, que venha prosperar, que tudo que eu declarar, que venha acontecer. Meu Deus, que tudo que eu projetar, meu Deus, que venha se materializar. Chega de uma vida de tentativas, chega de uma vida só de sonhos. Eu vou viver uma vida real. Feche os seus olhos, com a sua mão no coração, não diga nada. Em João 7, 38 diz o seguinte: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No Salmo 87 diz o seguinte: todas as minhas fontes estão em ti. Então saia daqui com esse entendimento, que tudo o que você precisa,
absolutamente tudo vem do Senhor. As respostas conjugais, a restauração do seu casamento, a restauração da sua vida sentimental, vem do Senhor. Vencer uma dívida, vencer algum tipo de problema financeiro, crescimento profissional, promoções, vem do Senhor. A restauração da sua saúde, a cura, respostas contra essas enfermidades, vem do Senhor. E olha o que diz em Tiago 6,10. Uma palavra final. Repita comigo, por favor. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Se fortaleça em Deus. Quando você precisar de respostas, estiver passando por um momento difícil, não busque refúgio em lugares onde não tem a capacidade de te proteger, ou em pessoas que não têm a capacidade ou poder para te dar proteção. O nosso poder e o nosso refúgio está em Deus. Feche os seus olhos, estenda as mãos para cá, por favor. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de todos que aqui estão, e todos que estão nos acompanhando pela transmissão. Eu quero determinar, meu Deus, que haja o sobrenatural na vida de todos eles. Meu Deus, essas pessoas não pararam para te buscar à toa. Nós não passamos, meu Deus, essa hora juntos à toa. Meu Deus, tudo tem um propósito, e sempre os propósitos do Senhor, meu Deus, é nos favorecer, nos honrar, nos exaltar. Então eu quero abençoar, meu Deus, a obra que vier nas mãos do seu povo. Eu quero determinar que vitórias sejam entregues. Meu Deus, que cada um dos poços que estão entulhados, que eles sejam abertos, e que a partir desses poços, vitórias muito maiores venham ser entregues nas mãos do seu povo. Eu quero determinar sobre a vida de todos aqueles que aqui estão, que esse final de ano não será um final de ano normal, não será um final de ano natural, mas será um final de ano de grande crescimento, de grande avanço, de grande progresso. Eu abençoo todas as obras que vierem às suas mãos, que daqui em diante, um dia seja melhor do que o outro melhor do que o outro, que um mês venha superar o outro, e que vocês possam ter os melhores meses da sua história de vida, os meses de maiores conquistas, os meses onde todas as respostas sejam entregues nas suas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus.